O vídeo de hoje é um checklist de tudo que você precisa saber na hora de fazer os seus móveis sob medida ou planejados. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal onde eu dou dicas para quem quer fazer móveis sob medida ou planejado, mas hoje eu resolvi fazer um checklist, tudo que você precisa saber para fazer o orçamento dos seus móveis sob medida ou planejado. Um outro detalhe para você observar no seu projeto é as cores. O vídeo de hoje é um checklist de tudo que você precisa saber na hora de fazer os seus móveis sob medida ou planejados. Eu sou a Camila Góes, esse é o canal Você Precisa de Cor e por aqui a gente tem vídeo novo toda sexta-feira para deixar a sua casa ainda mais incrível. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal onde eu dou dicas para quem quer fazer móveis sob medida ou planejado, mas hoje eu resolvi fazer um checklist, tudo que você precisa saber para fazer o orçamento dos seus móveis sob medida ou planejado. Bom, a primeira dica que eu sempre dou aqui é fazer no mínimo 3 orçamentos. Então procure fazer 3 orçamentos em lojas similares, que trabalhem com produtos similares para não ficar muito discrepante, né? Independente se você vai fazer os móveis sob medida ou os móveis planejados. Procure fazer 3 orçamentos para você ter uma noção de como estão os preços no mercado. E aquela coisa, né, gente? Se o preço tiver, a qualidade for a mesma e um preço tiver muito abaixo do mercado, dá para dar aquela desconfiada. E a mesma coisa vale para se o orçamento estiver muito acima do mercado, também dá para dar uma desconfiada. A checklist que eu vou fazer hoje vai te ajudar a verificar o que tem no seu orçamento e por que ele tá dando esses valores. Então a primeira coisa que a gente tem que verificar é o material utilizado. Hoje nos móveis sob medida, planejados, o mais comum é utilizar o MDF ou o MDP. Muitas empresas, principalmente de móveis planejados, que são os móveis mais modulados, né, mais prontinhos, elas utilizam o MDP. E o MDP normalmente ele é mais em conta que o MDF. Então talvez por isso você tenha uma diferença aí de preços com relação a empresas que trabalham somente com o MDF. Essa diferença de preço não significa que ele é inferior, ou que é melhor, ou que é pior. Cada um tem as suas qualidades, cada um tem as suas particularidades, né? E cada um vai ser melhor para uma finalidade. Mas é legal você levar isso em conta na hora de fazer o orçamento, se a empresa está utilizando MDF ou MDP. O MDP a gente vai ver normalmente em empresas que trabalham com móveis planejados, né, não sob medida, e em marcenarias, em lojas que trabalham com sob medida, eles vão preferir usar o MDF. Mas só nesse primeiro item aí você já vai ver que dá uma diferença bem grande de valores. Outra coisa para se observar é a profundidade dos seus móveis. É muito comum empresas que trabalham com planejado, eles já têm uma profundidade padrão, né, que a gente não consegue mexer. Já quando a gente vai fazer o sob medida, existe uma profundidade ali, mas a gente consegue alterar esse layout. Normalmente o que eu gosto de usar nos meus projetos, tá, gente? Eu uso a profundidade dos armários inferiores de cozinha de 55 a 60 centímetros e superiores de 35 a 40 centímetros. Menos do que 35 já fica um pouco, nos superiores por exemplo, já fica um pouco difícil para colocar um prato, às vezes um jogo de louça um pouco maior ele vai ficar um pouco mais chatinho ali, talvez não entre no seu jogo se ele for com 30 ou 32 centímetros, né? E inferior a 60, né, com 55, às vezes com 50, 52, se você for usar um forno de embutir, por exemplo, os fornos hoje são mais profundos, então pode ser que você tenha problema nesse sentido. Então é sempre bom verificar se as empresas, se as empresas que você está orçando estão trabalhando com as mesmas profundidades. Ou se uma está trabalhando com uma profundidade menor, aí normalmente o preço dela vai ficar menor. Já para roupeiro, as profundidades que eu gosto de usar são 60 a 62 centímetros na porta de correr. Isso porque o trilho, aí ele dá um descontinho maior, ali ele vai comer um espacinho maior interno no teu armário. E de 55 a 57 no armário de porta de giro, que são as portas de abrir. Um outro detalhe para você observar no seu projeto é as cores. Então as cores, normalmente a cor branca ela é mais em conta do que as chapas madeiradas, né? Tanto no MDF quanto no MDP. Então normalmente o que é usado? A gente faz a parte interna branca, né? Que é a parte que não aparece. E as portas e tamponamentos ou envelopamentos, né? Que algumas pessoas chamam de envelopamentos. Que é a parte que vai ficar aparecendo, a gente usa a chapa de cor, né? Da cor escolhida.
tonalidade da chapa, a marca da chapa também influencia bastante no preço, mas principalmente a divergência vem nas questões de cores, né? Então, se uma empresa orçar o teu móvel todo colorido, por exemplo, que a gente chama, né, toda a parte interna e a parte de frente e tamponamento em cor, vai ficar muito mais caro do que uma empresa que orçar as frentes e tamponamentos de cor e a parte interna no branco. Então isso é bacana você verificar também. E também, dependendo do tom, da tonalidade que você escolher, ou da marca que você escolher, ela também tem um preço diferente. Então existem várias marcas de MDF e MDP no mercado, né? E algumas têm um custo mais elevado. A gente tem também as lâminas de madeira natural, que também tem um custo mais elevado. Então tudo isso tem que ser levado em conta na hora de fazer o seu orçamento. E além das portas e frentes de madeira, se tiver algum detalhe em vidro, normalmente o vidro vai ser mais caro também. Então é bom levar isso em conta na hora de fazer o seu orçamento, né? Gente, estão gostando do vídeo? Então não se esquece de dar o joinha nesse vídeo, que me ajuda muito na divulgação, e já se inscreve aqui que a gente tem vídeo novo toda sexta-feira para deixar a sua casa mais incrível. Um outro detalhe que pode fazer muita diferença no seu projeto é a espessura das chapas que vão ser utilizadas. Hoje, além de vários materiais, a gente tem várias espessuras de chapas no mercado. Então as mais comuns são de 6, 15, 18 ou 25 milímetros. E algumas empresas utilizam 18 nas caixas e 15 nas portas, ou utilizam todas as caixas internas e as portas, envelopamentos de 18 ou de 15. Então isso pode fazer bastante diferença no seu orçamento, porque claro, quanto mais grossa for a chapa, né, quanto maior for a espessura da chapa, mais cara ela vai te custar. Então na hora que você for fazer o orçamento, pergunta qual é a espessura da chapa e das portas e dos tamponamentos. Isso pode fazer bastante diferença no seu projeto. E da mesma forma que a gente vai perguntar a respeito das chapas e das laterais, qual a espessura delas, a gente pode se informar também com relação ao fundo. No fundo dos armários, por exemplo, eu gosto de utilizar o fundo de 6 milímetros, que ele é um pouco mais reforçado. E procure usar ele também no dupla face. Dupla face significa que ele vai ter a melanina, a cor dos dois lados, né? Então tanto de um lado quanto do outro ele vai ter a cor, a coloração. Ele não vai ser cru de um lado só. O motivo de pedir para fazer isso nos meus projetos é porque o cru, ele pega muita umidade, né? A melanina, ela funciona como meio que uma proteçãozinha ali pro fundo. Então, como a minha cidade, por exemplo, é muito úmida, quando a gente coloca um fundo cru, essa umidade tende a vir pro teu móvel e, consequentemente, passar pro que tá dentro do teu móvel, né? Então pode causar problemas com mofo, bolor, e aí não é legal. Então procure saber a espessura do fundo do seu móvel. E um outro dado importante também é saber a espessura das prateleiras e das gavetas. Assim como a gente vai perguntar a espessura da caixaria, né, da parte interna dos móveis, procure saber quanto de espessura tem as prateleiras e os fundos das suas gavetas. Quanto maior for essa espessura, então se for de 18, 25, mais reforçada ela vai ser. Então se você pretende guardar alguma coisa com muito peso, procure espessuras maiores para as prateleiras ou fundo das suas gavetas. E além das caixas e portas, a gente também pode se informar a respeito do tamponamento. Qual a espessura do tamponamento usado no seu projeto? Ele também pode variar aí entre 15, 18 e 25, né? Ou outros tamanhos, mas o mais comum são esses. E aí é legal você informar também, porque muitas vezes um orçamento você vai ver com uma espessura maior e outros orçamentos com uma espessura menor, e aí é óbvio que a espessura menor vai dar um preço menor também. O tamponamento sendo mais grosso não significa que o seu móvel vai ser mais reforçado. O que faz diferença nesse caso é a caixaria, então a caixaria sim tem que ser bem reforçada. Outra coisa que a gente pode verificar é as ferragens. Eu já falei aqui, eu tenho um vídeo onde eu falo sobre corrediças, que as corrediças podem dar muita diferença no seu projeto, porque a gente tem desde corrediças que começa ali com R$25 até para R$400, sabe? Então verificar o modelo e a marca de corrediça e dobradiça que está sendo usada no seu projeto, assim como o trilho, se for um roupeiro, né? Ou algum outro tipo de ferragem. Verifica a marca, modelo que está sendo usado no seu projeto. Dessa forma você vai conseguir identificar melhor comparando com a concorrência. Você pode verificar também a questão de amortecimentos. Se essas ferragens usadas no seu projeto, se elas vão ter ou não amortecimento. Normalmente as peças com amortecimento vão se tornar mais caras também, né? Porque aí é um agradinho a mais que a gente faz no projeto, né? E eles acabam se tornando mais caros.
E além dessas ferragens internas, né, que muitas vezes a gente não entende muito, acha que não vai fazer diferença no projeto, mas faz bastante diferença, principalmente no teu orçamento, a questão dos puxadores também. Hoje a gente tem uma infinidade de puxadores, hoje a gente tem no mercado uma infinidade de puxadores, desde os mais baratinhos até os mais caros. Eu tenho um vídeo aqui no canal também só sobre puxadores que tá bem completinho, vou deixar linkadinho aqui pra você assistir. E isso pode fazer bastante diferença no seu orçamento, dependendo do modelo de puxador que a empresa tá colocando ali pra você. E por fim, acessórios também podem fazer bastante diferença no seu orçamento. Então, um cabide iluminado, um aramado, uma calha úmida, alguns detalhes que tudo que você for agregando, a gente tem que pensar no projeto como se fosse um carro, né? Tudo que a gente vai colocando de agregado, de acessórios, de itens especiais, ele vai subindo de valor. Então é legal para você comparar de forma justa, né, com as empresas, tudo que está sendo colocado em um projeto e tudo que está sendo colocado no outro, né? Então se tem um acessório em um, tem que ter no outro também pra gente ter uma comparação justa. Eu tenho aqui no canal também um vídeo onde eu falo sobre acessórios de cozinhas, que tá bem completinho, bem legal, vou deixar linkadinho pra você assistir se ainda não assistiu. E esses acessórios, eles podem agregar bastante aí no valor do seu projeto. Mas é legal a gente saber o que está incluso, né? Pra justamente a gente ter uma noção se a gente tira ou mantém ele no projeto. E até pra comparar de forma justa com os outros concorrentes. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o joinha, que ajuda bastante na divulgação aqui no YouTube. E se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar responder. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!